Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto de 24 de fevereiro de 2022 e o título é A Cura Índico. Vamos lá. Olho para o céu e pergunto: qual a lição eu pulei? Onde foi que me distraí? Sinto o cansaço, o esgotamento do final do ano letivo, um ano de estudo intenso, de dedicação, mas que ainda carrega uma quantidade enorme de dúvidas sobre as provas que virão. Será que passarei no tão esperado vestibular? Todo esse desgaste escorre como um rio e o deixo fluir solto e feroz, quebrando diques, derrubando barreiras e destruindo barragens. Deixo que limpe e expurgue todo o cansaço de uma vida inteira nadando contra a correnteza, em que muitos seguiam sorridentes e distraídos, sem saber do abismo que os esperava logo à frente. Enfim, eu entendi o sentido, o meu sentido. Abrir esse caminho para achar um local que possa acolher as minhas certezas, o meu sentir e a minha liberdade foi cansativo e doloroso. Muitas vezes pensei em desistir, mas algo gritava dentro de mim e me impelia a ir um pouco mais adiante, a construir o meu oásis dentro daquele deserto que me rodeava. E agora essa essência preciosa flui, livre, atravessando os obstáculos e encontrando repouso junto a outras correntezas que seguem na mesma direção. É libertador poder entender o caminho, encontrar a direção e entender que a busca valeu a pena, que para tudo há um propósito. Deixar que essas águas de um profundo azul criem seu próprio leito e se fundam a tantos outros que buscam essa cura para a alma. Que essa ramificação índigo abra espaços e irrigue a terra com confiança, quebrando paradigmas e assumindo seu lugar, uma vez que finalmente entenderam o verdadeiro sentido de suas vidas. Então vamos lá. Esse texto, né, que é de 2022, ele fala, na verdade, de um momento em que muito se falava, né, da questão dos índigos, né, da energia índigo, da frequência índigo, né, na verdade. E, e que muitas pessoas que têm essa frequência, que vibram nessa frequência, por um bom tempo se sentiam deslocadas, assim, não se encaixavam, né, nas comunidades e às vezes nas famílias às que elas pertenciam, nos, nos ambientes que elas frequentavam. E era difícil de entender, né? Por que era tão complicada aquela convivência, tão difícil, porque para o índigo as coisas precisam fazer sentido. E às vezes você não consegue ver sentido em muitas coisas, né, que nos cercam. E normalmente são pessoas que foram crescendo, vendo o mundo de uma forma diferente, né? É aquele adolescente que às vezes tem um pouquinho mais de maturidade do que os demais, que não vê sentido nas coisas naturais, né? Da idade até, né? Mas que tem um olhar diferente e, e acaba buscando, né, entender por que se sente tão assim à parte ali, né, tão afastado, não sente um pertencimento, né, a nenhum daqueles grupos, né, que o rodeiam. E às vezes, e muitas pessoas começaram a buscar o sentido disso e acabaram entendendo, né, que, que tem um olhar diferente, um sentido diferente, um propósito diferente na vida. Que são as pessoas que começaram a despertar para coisas mais que fizessem mais sentido para a vida delas, que se voltaram mais
para o autoconhecimento, para a busca espiritual, para a busca do autoconhecimento, para conseguir se situar, né? Porque hoje em dia, com todas essas, com tanta informação que a gente vem acessando, acho que a gente hoje consegue, através dessa busca pelo autoconhecimento, a gente consegue se harmonizar justamente com o que nos rodeia. Por um bom tempo isso incomodava muito, porque a gente olhava e via, às vezes, as pessoas distraídas em coisas tão sem sentido, tão superficiais, né? E aquilo não fazia sentido para a gente. E até o momento em que a gente entendeu que cada caminho é individual e que o que às vezes faz sentido para a gente não faz para o outro. E o que importa é a gente seguir o nosso propósito, buscando o que faz sentido para a gente, né? O que é importante para nossa vida. E quando a gente está em paz com a gente acaba não se desarmonizando com as pessoas que estão ao nosso redor. Mas é um caminho que exige assim toda essa trajetória, né? Que eu faço ali a analogia com você está enfrentando ali a correnteza, você está nadando contra a correnteza até que você solta e deixa fluir, porque aí você consegue se encontrar ali, começa a fazer parte daquela, você encontra o seu caminho ali. Quando você solta, né, você para de querer buscar pertencimento e validações externas e você encontra o seu próprio caminho, você solta e é aí que você começa a fluir de acordo com a correnteza que faz o sentido para a sua vida. E é aí que você vai encontrando os seus caminhos. E quanto mais a gente vai buscando esse autoconhecimento, quanto mais a gente vai encontrando o nosso propósito, mais a gente consegue se manter em equilíbrio. Mesmo quando tudo ao redor pareça estar assim em desequilíbrio, né? Pareça estar tumultuado, caótico, a gente consegue manter o equilíbrio por um máximo de tempo possível, né? A gente é lógico que em determinadas situações que a gente presencie, que nos incomodem, porque o senso de injustiça para os que têm essa vibração, essa frequência, é muito forte, assim, é algo que tem muita importância. Então, isso às vezes causa um desequilíbrio. Mas a gente, com o passar do tempo, adquirindo essa maturidade emocional e espiritual, a gente vai conseguindo se desequilibrar por menos tempo. Você pode se incomodar, ficar chateado, ficar bravo, ficar com raiva de determinadas situações, mas aquilo não, a gente não se mantém nesse padrão. A gente consegue retomar o equilíbrio, porque algumas coisas não estão sob o nosso controle. E a partir do momento que você entende isso, que a gente não tem controle sobre tudo, né? Às vezes a gente não consegue controlar nem mesmo, né, as nossas emoções, que dirá e controlar o que pertence aos outros, né? O que não é nosso, que não é problema nosso. Então, é um aprendizado diário isso, a gente conseguir se equilibrar e seguir firme no nosso propósito, né? Tanto é que quando a gente sabe o que é importante para a gente, quando a gente começa a adquirir, né, essa maturidade, as questões, as opiniões alheias acabam não causando, não nos afetando, né? Porque você já não precisa de validação do outro. Porque muitas vezes o que nos irrita é porque justamente o que nos irrita no outro é algo que a gente ainda precisa trabalhar na gente. Ou às vezes alguma pessoa fala alguma coisa que te incomoda, é porque, na verdade, ela conseguiu tocar num ponto ali que às vezes você não queira olhar para ele.
né? Alguma sombra ali que você tem para limpar e para trabalhar e para a qual você não queira olhar, ou alguma visão que você tenha a respeito de você mesmo e que você não consiga aceitar e não consiga equilibrar, né? Então, às vezes uma pessoa fala algo que te incomoda, porque justamente aquilo é o que você precisa ali limpar em você, que você precisa amadurecer, que você precisa equilibrar. E é por isso que às vezes irrita tanto, porque se é algo que não faz sentido para você, que você você não concorda, né? Às vezes a pessoa fala alguma coisa de você que você fala, mas não tem nada a ver isso que a pessoa está falando, então tá tudo bem, né? Não, você não vai ligar, porque você sabe que aquilo não é uma verdade a seu respeito. Agora, quando incomoda, quando você fica irritado, é porque tocou em alguma coisa que talvez você precise olhar com mais carinho e trabalhar aquilo, às vezes aceitar alguma coisa que você não está aceitando, né? E essa resistência, às vezes com questões que a gente precisa amadurecer, causam bastante desequilíbrio, trazem situações de aborrecimento, tristeza, porque é algo que a gente tá ali escondidinho, cutucando a gente o tempo inteiro. Então, às vezes a gente precisa criar coragem e olhar, né, para essas sombras que a gente tem e acolher e entender e trabalhar e equilibrar, né? Porque ninguém aqui está buscando perfeição, né? Nós estamos aqui todos caminhando em busca de uma evolução, mas ninguém aqui é perfeito e vai conseguir, né, assim, eliminar toda e qualquer sombra e se iluminar. Porque a hora que você se iluminar, você não vai fazer mais parte desse plano, né? Porque aqui a gente ainda tem muito o que aprender. Nós estamos aqui justamente nesse momento, vivenciando essa experiência para aparar muitas arestas e para conseguir limpar aí ainda muita coisa e aprender muita coisa que a gente ainda tem que aprender para subir aí um degrauzinho a mais, né, nessa caminhada evolutiva. E, e esse caminho de buscar, de olhar para dentro e se começar a se conhecer e se enxergar como realmente, né, você é, a gente se enxergar como a gente é, buscar realmente a nossa essência, o que é o nosso propósito e o que faz sentido para a gente, é o que traz para nós assim uma libertação, né? Porque quando a gente fica querendo se encaixar aqui ou ali num grupo, numa ideia, em alguma coisa que não aquilo não ressoa totalmente com a gente, isso é extremamente desgastante, né? A partir do momento que você percebe o que é importante, o que faz sentido e começa a buscar esse caminho, você está buscando o seu caminho de equilíbrio e, consequentemente, a sua paz interior, que é o que a gente busca aqui, né? É viver em paz, é viver em equilíbrio, é viver em paz com a gente mesmo, porque quando a gente está em paz com a gente acaba ficando em paz com todo mundo que está ao nosso redor e a gente acaba criando ambientes mais harmônicos e convivências mais harmônicas, mais equilibradas, com mais afeto, com mais carinho, com mais paciência, né? Porque todo o processo de melhora começa dentro da gente. E quanto mais a gente melhora dentro, mais isso se expande, mais isso reflete fora e vai atingindo tudo o que nos rodeia. Então esse é o caminho que a gente, né, deve buscar, o nosso caminho. Olhar primeiro para dentro, para depois deixar que toda essa evolução transborde para fora e para tudo que nos rodeia, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.